Graça e paz a todo aquele que me ouve sinceramente. Eu desejo que o seu dia hoje seja significativo e que você não se esqueça de que você tem refúgio. O Salvador anda com você, o Libertador anda com você. Você tem refúgio, você tem Pai, você tem proteção, você tem sustento, porque aquele que te ama, ele cuida de você. Eu quero hoje meditar na primeira bem-aventurança que Yeshua nos ensinou no alto da montanha, lá nos montes. Ele é reunido com uma multidão muito grande. Ele ensinou a palavra do reino. E a primeira bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Ontem eu estava ouvindo a Sara, professora de hebraico, falando sobre as bem-aventuranças. E então eu quis meditar com você nesta primeira bem-aventurança. O que está sendo nos pedido aqui, nos ensinado, não é algo assim que a gente naturalmente saiba. O que naturalmente a gente sabe. E às vezes até confundimos as coisas durante a nossa vida. Como não ter sentimento de inferioridade e, ao mesmo tempo, não ter altivez de espírito? Porque altivez de espírito é o contrário de pobre de espírito. Para simplificar, quando se fala em pobre de espírito, está se falando diretamente de humildade. Humildade. Mas que humildade é essa? Nem sempre nós sabemos o que é ser humilde. Nós podemos nós podemos confundir isto na nossa caminhada. A palavra nos diz, em Filipenses 2, o verso 3, e não é a primeira vez que eu falo desse assunto, mas eu considerei que é importante nós, de vez em quando, falarmos sobre isso, porque tem coisa que a gente sabe da Bíblia e esquece que sabe. Às vezes eu estou lendo uma passagem na Bíblia e ali eu lembro que o Eterno já havia me falado sobre aquilo e eu já não lembrava mais. Eu acredito que isso acontece com você também. Então, o que diz Filipenses, capítulo 2, verso 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como exercer isso aqui? Como viver isso aqui sem ter sentimento de inferioridade? O seu mestre, por exemplo, o meu mestre, ele não tinha sentimento de inferioridade, certo? Tudo que você sabe sobre ele, que você leu sobre ele, você vê em algum momento ele sentindo-se inferior, com aquela coisa negativa, sentimento de inferioridade, aquela coisa pejorativa, aquela coisa que faz mal. Você não percebe isso na vida de Yeshua.
Mas também você não vê em nenhum momento ele se considerando superior a alguém. Você não percebe isso na vida dele. Então, ele é um exemplo de como viver sem as duas coisas e viver bem. Viver bem, viver muito bem, viver vencendo. Vencendo o mar, vencendo pessoas, vencendo doenças, vencendo demônios. E, no entanto, era uma pessoa que não considerava a si mesma superior aos outros. E Paulo, ensinando aos filipenses, ele diz para eles não fazerem nada por contenda ou por vanglória. Ou seja, que ninguém procure a sua glória naquilo que faz. Que ninguém se glorie daquilo que fez. Isso é ensino para nós. E ele diz: cada um faça tudo o que fizer, faça por humildade. Quando não há humildade, haverá uma consideração, eu agi melhor que o outro. Olha, eu faço melhor. Se fosse eu que tivesse feito isso. Isso são o quê? Expressões que mostram, que revelam que nós nos sentimos superiores às outras pessoas. Isso é algo que a gente tem que prestar atenção na nossa vida. Isso não é algo que a gente sabe de imediato. Isso é algo a ser aprendido. E eu lembro de Yeshua dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, então, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, a mansidão e a humildade que tem Yeshua é algo que nós aprendemos, porque se caminhamos com ele, se estamos com ele, se tomamos o jugo dele, nós vamos aprender o que ele é, nós vamos assimilar o que ele é, manso e humilde. Então, isso não é algo que se sabe naturalmente, isso é algo a ser aprendido durante a nossa vida, a gente vai aprendendo aos poucos. Hoje é um dia em que você e eu precisamos prestar atenção para não nos exaltarmos. E de vez em quando mostrar para alguém: olha, fulano fez assim, aí eu fui lá e fiz desse jeito. Eu querendo dizer com isso que eu supero a pessoa naquilo, que eu sou melhor que a pessoa. Isso, gente, tem que ter cuidado, porque isso é exatamente o contrário do que Paulo ensinou. Cada um considere os outros superiores. Pode ser que naquela atividade você seja realmente mais capacitado que a outra pessoa, se dedicou mais, não sei. Mas tem outras que não. Então pense assim, aí isso equilibra as coisas. Você pode até fazer melhor alguma coisa em alguma área, mas em outras áreas não. Em outras áreas as pessoas te superam. Então, isso é para ter o equilíbrio, para ninguém precisar se vangloriar. Sentir-se mais capaz. Olha que nem Yeshua fez isso. Em momento algum você vai encontrar ele fazendo isso. Aliás, uma coisa que nós precisamos aprender com ele é que ele nunca falou de si.
Você nunca encontrou nos evangelhos ele contando fulano ou contando para os seus discípulos. Olha, nós estávamos lá no Monte da Transfiguração e aí veio uma nuvem, daí a pouco veio Moisés e vimos Elias e ficamos envoltos em nuvem. Você nunca ouviu isso? O que você ouviu é que quando eles desciam do monte, ele falou: não fale isso para ninguém. Pelo menos agora não. Depois que eu ressuscitar, que eu for para o céu, que eu não estiver aqui mais, vocês podem até falar, mas agora não. Não falem. Você nunca viu Yeshua chegar num lugar e dizer assim, chegar lá em Samaria e dizer, rapaz, olha, eu estava lá na Galileia e aí eu ensinei ao povo e tinha lá uns homens que tinham acabado de passar a noite toda pescando, pegaram nada. Aí eu disse para eles assim, lança a rede do lado direito. Eles lançaram. E vieram 150 grandes peixes. Vocês nunca ouviram isso? Yeshua nunca falou de si. E isso eu quero aprender com ele. A humildade é algo a ser aprendido. E é possível aprender, porque o Espírito Santo ensina. E quero dizer mais: você só aprende isso, eu só aprendo isso, quando o Espírito Santo ensina. Ninguém mais consegue ensinar isso. Só o Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Preste atenção ao que ele te fala. Fica muito atento a tudo que ele te fala. Quando você lê a Bíblia, quando você para e abre a Bíblia, presta atenção, porque tem algo ali. Tem algo ali. Ele te vê em tudo que é lugar. Ele sabe tudo que você pensa. Portanto, quando você abrir a Bíblia, você presta atenção, porque tem algo ali. Ou está relacionado com o que você pensou, com o que você tem que fazer, ou com o que você falou. Presta atenção, porque a palavra é luz para o seu caminho. Mas sempre que você ficar em dúvida do que seja a humildade, sempre que você ficar em dúvida do que essa bem-aventurança significa, pensa no seguinte: Yeshua disse que os pobres de espírito, eles são felizes porque deles é o reino dos céus. Para entender isso bem, você tem que pensar assim: existe um outro grupo de pessoas que também é dono do reino dos céus. E Yeshua disse isso a respeito de um outro grupo de pessoas. E quem é esse grupo? Pensa aí você agora. Para quem mais o Yeshua disse assim, ó, dessas pessoas é o reino dos céus. Exatamente o que você pensou, você sabe, você está lembrando. E o versículo está em Mateus 19, 14. Mateus 19, 14. Yeshua, porém, diz: deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, acredito eu que assim fica fácil entender, não há como confundir. Se você pensar, bom,
Os pobres do espírito são donos do reino dos céus. O reino dos céus é dele. E o reino dos céus também é das crianças. Então, os pobres de espírito e as crianças são a mesma coisa. Eles têm algo em comum. E um explica o outro. A criança é pobre de espírito e o pobre de espírito é criança. E, inclusive, Yeshua disse que quem não se tornar como criança não verá o reino dos céus, não entrará nele. E o reino também não entra em pessoa que não é como criança, que não se tornar criança, não entra. Porque quem não se torna criança continua adulto, continua grande, continua capaz, continua altivo. Nessa pessoa não tem espaço para o Espírito Santo. Eu estou falando isso porque eu quero que você tenha cuidado com alguns ensinos que nós temos tido nesses tempos. Cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado com o coach. Toma cuidado com muitos ensinos que estão vindo aí. Que te ensinam a ser grande. O Evangelho te ensina a ser criança, a ser pequeno, a diminuir, a renunciar, a depender. E tem muitos cursos aí te ensinando o contrário. Cuidado. Tem coisas boas nos cursos? Tem, mas cuidado. Cuidado. Toma cuidado. Deixa o Espírito Santo te ensinar as coisas. Toma o jugo de Yeshua, aprenda com ele, não aprenda com o outro que vai dar errado. Aprender de mim, não aprende com o outro não que dá errado. Aprende com o seu mestre, seu Salvador, aquele que te garante a limpeza dos seus pecados, aquele que garante a sua salvação. Então, as crianças e os pobres do espírito são as mesmas pessoas. O que eles têm em comum? A dependência, a humildade. Você nunca vê a criança se achando superior ao pai dela, ao adulto. Ela sempre sabe, ela sabe que ela é pequena, que ela é inferior, que ela é incapaz. O adulto pode pegar a coisa no alto, o adulto tem força para pegar aquele peso, o adulto pode suspendê-la, o adulto pode guiá-la na travessia de uma rua, o adulto pode dar comida para ela, o adulto pode dar o banho nela, o adulto tem capacidade para fazer tudo que ela precisa e tudo que ela não pode fazer. Isso é o pobre de espírito. Ele vive na plena dependência do Pai. E agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel 28. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Jeová: Visto como se eleva o teu coração e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sendo tu homem, como que você diz uma coisa dessa, sendo você homem, não Deus? Então, Yeshua, o Eterno, mandou Ezequiel fazer esta fala a respeito de
Tiro, a respeito do príncipe de Tiro, do rei de Tiro. E aí ele continua: e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. Talvez você esteja pensando, isso não tem nada a ver comigo. Cuidado. Talvez daqui a pouco você aprenda alguma coisa que vai dizer: o reino de Deus está dentro de você, você pode, você é um pequeno Cristo aqui e você tem todo o poder para você fazer, e você sai da dependência e você passa a acreditar que é você mesmo que faz, porque você é igual a Ele. Cuidado. É muito, como diz já muito antigamente, a mesma palavra. É muito tênue esta linha. Cuidado para não usar a fé de forma errada. A fé não nos ensina a sair da dependência. Um homem ou uma mulher nas mãos do Eterno, uma criança na mão do Eterno, pode fazer alguma coisa de influência no mundo inteiro, mas quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Ele pode fazer através de um velho, através de uma criança, através de um adolescente, de um jovem, de uma pessoa de meia idade. Ele pode fazer qualquer coisa que influencie até o mundo, mas quem faz é Ele. Cuidado para não considerar o seu coração como se não estimar demais o seu coração e achar que você é Deus também. E você deve estar pensando assim: isso não acontece. Está falando isso porque isso não acontece. Cuidado. Não diga que não acontece. Porque isso é muito imperceptível. E acontece muito. E já pode ter acontecido com você e comigo. Vigiemos para nunca nos esquecermos que nós somos uma criança. E que se não nos tornarmos crianças, que tem pobreza de espírito, ou seja, reconhecimento de que eu nada posso, mas Ele tudo pode, nós não entramos no reino do céu. E aí, muitas vezes, acreditando que o reino de Deus está dentro de mim, então, não. Quanto mais o reino de Deus me controla, toma conta de mim, quanto mais ele avança na minha mente, mais humilde eu sou, mais dependente eu sou. É assim que funciona. Eu não estou falando de mim, não. Estou falando assim no caso de quanto mais o reino, vou jogar para você agora. Quanto mais o reino
do céu te invade, quanto mais ele tem liberdade de agir em ti, quanto mais ele amplia dentro de ti, mais humilde tu és, mais dependente tu és. Porque no reino dos céus as coisas ao contrário, elas não seguem a lógica desse mundo. Então é isso que eu quero deixar com você hoje. Eu espero que isso te ajude em algum momento. E se você já é uma pessoa que aprendeu a humildade com sinceridade, glória ao Espírito Santo, glória ao Pai que te ensinou isso. Continue assim, porque é isso que é ser grande, é ser pequeno, cada vez menor, nas mãos daquele que tudo pode, de tal forma que você nem apareça, mas que quando olharem para você vejam ele. Aleluia. Pai, obrigada pela tua palavra assim que escrita aqui. Que privilégio nosso ter o ensino do céu, o ensino de um reino celestial, sendo nós quem somos. Obrigada por tua graça. A palavra que o Senhor nos dá, a Bíblia que o Senhor deixou escrita para nós, ela revela a grandiosidade de tua graça. Que a tua palavra, Pai, seja entendida por nós. Nós queremos o Espírito Santo como nosso professor, para realmente aprendermos. E aprender eu sei que significa, porque tu já nos ensinaste, isso nós sabemos. Aprender significa viver, praticar. Que seja assim comigo, que seja assim com quem me ouve. E agora, em nome de Yeshua, eu abençoo o povo que confia em ti. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua. Até o próximo áudio. Amém.